Graça e paz, povo lindo de Deus. Vamos orar pelas pessoas que nos pedem oração, né? Vamos orar por todos os nossos irmãos em Cristo, vamos orar pela nossa família e vamos orar por todas as pessoas que nos pedem oração nas redes sociais, amém? A palavra de Deus está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde a palavra de Deus diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Vamos orar agora? Que Deus possa abençoar toda a nossa família, abençoar primeiramente a nossa vida, né? Que nós possamos estarmos de pé para poder orarmos pelo nosso próximo. Que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, abençoar nosso cônjuge, nossos filhos, abençoar todos os nossos irmãos em Cristo, né? Todos os nossos familiares, nossos pais, nossas mães, abençoar nossos irmãos de sangue, abençoar toda a nossa parentela, né? Os que estão perto, os que estão longe, as pessoas que moram dentro da nossa casa, que às vezes a gente mora com mais membros, né, dentro da nossa casa. Que Deus possa manifestar o poder sobrenatural dele na vida de cada um de nós. Que Deus possa nos dar vida e vida em abundância. Que Deus possa nos conceder a graça de acordar todos os dias, ter uma vida abençoada, uma vida em família. Que nós possamos cuidar uns dos outros, que possamos amar uns aos outros, que possamos perdoar uns aos outros sempre, né? Sei que não é fácil, às vezes a gente tem situações difíceis, mas vamos fazer o possível para a gente obedecer aos mandamentos do Senhor, né? Amando a Deus em primeiro lugar, amando o próximo como a nós mesmos. Que nós possamos ler a palavra de Deus todos os dias, acordar todo dia de manhã, pedir sabedoria para Deus, ler a sua palavra, né? Ter entendimento do que Deus quer falar ao nosso coração. Que nós possamos vivenciar, né? Todos os dias, sempre junto, né? Pedindo para Jesus nos ensinar a sua palavra, né? Tudo aquilo que ele veio aqui para nos ensinar sobre o reino dos céus. Que nós possamos orar pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus para nós amarmos como ele nos ama, né? Que nós possamos pedir a Deus para nós termos comunhão com o Espírito Santo também. Que o Espírito Santo está conosco todos os dias da nossa vida, nos ajudando a andar nos caminhos do Senhor, né? Ouvindo a sua voz, né? E obedecendo ao nosso Deus. Que nós possamos orar uns pelos outros sempre, que Deus possa abençoar todas as pessoas que estão participando das nossas redes sociais, né? Todos aqueles que estão no YouTube, que estão ali no nossos canais do YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, né? Todas as redes sociais, aqueles amigos também do WhatsApp, que essas pessoas que estão ouvindo essas orações, que estão participando aqui, que estão pedindo oração, que estão ouvindo, né, a palavra de Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar suas famílias. Não dá para falar o nome de todos aqui, porque são muitas pessoas, né, que estão aqui nas redes sociais pedindo oração, mas nós oramos, né, todos os dias oramos um pouco de cada um, né, um pouco de cada vez. Tem um caderno com o nome de todos, né, que pedem oração. Aí a gente vai orando todo dia, ora um pouco, né, porque nós temos muitas coisas, muitos afazeres, né. Nós temos que trabalhar, temos que cuidar da família, temos que vir para a igreja, para o culto, né, para fazer a vontade do nosso Pai Todo-Poderoso. E aí a gente vai separando, cada dia a gente vai lendo uma página de pedidos de oração. E Deus conhece o coração de cada um de vocês. Deus sabe o que cada um de vocês estão precisando, as suas famílias. E Ele vai ouvir, e Ele vai conceder o pedido de cada um conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos crer e confiar que o nosso Deus, Ele tem infinitamente mais para manifestar na nossa vida. Nós só temos que crer e confiar no nosso Deus, que a palavra dEle diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se nós tivermos fé suficiente, crer em Deus, depender dEle, não vai faltar nada na nossa vida, né? Não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar vida, não vai faltar saúde, não vai faltar a nossa provisão de alimento e de tudo aquilo que a gente precisa. Mas nós temos também que fazer a nossa parte. Como filhos, nós temos que obedecer a Deus, depender dEle e ter uma fé nele, né? E também, Jesus fala na palavra, né, que no mundo nós passaremos por aflição, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos com Ele. Então assim, Deus, Ele não nos isentou de passar por problemas. Ele não disse que a gente ia viver uma vida maravilhosa, sem problemas, sem dores, sem enfermidade, sem sofrimento. Ele não prometeu uma vida só de coisas boas. Ele prometeu que Ele estaria conosco na aflição. Ele prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação. Então é só a gente crer, confiar e caminhar com o Senhor, porque Ele vai ter vitória para nós. Nós podemos passar por um período de enfermidade.
se nós crermos e caminharmos com Deus, Ele vai nos enviar cura. Nós possamos passar por um tempo de falta, por alguma situação difícil. Vamos passar. Deus vai estar conosco e nós vamos orando, crendo, confiando em Deus e Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar a superar todas as situações difíceis. Amém? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Creia e confie. Ore, acorde todo dia de manhã, ore, leia a Bíblia, nem que for uma passagem bíblica, um versículo, um provérbios, um salmo, leia o Novo Testamento. Se você não tem entendimento do Velho Testamento, leia o Novo Testamento, as cartas, né? Leia aqui o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre Jesus, né? Atos também, que fala sobre Jesus. Leia os livros, né? As cartas de Paulo, as igrejas. Leia para você poder entender o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós e o que Deus tem para sua família. Né? Leia porque você vai saber entender ali. E leia também salmos para você aprender a orar a Deus. Leia provérbios para você entender as coisas do dia a dia, né? Como a gente deve conviver no dia a dia. Pedir principalmente sabedoria a Deus, que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá, né? Liberalmente, e nada nos impropera. Então assim, nada, ele não pede nada em troca, né? Mas nós sabemos que quando nós aceitamos Deus como nosso Pai, e nós somos seus filhos, o que nós temos que fazer com o nosso Pai? Obedecer. A gente obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos, a gente vai viver, vai ter uma vida abundante, uma vida abençoada, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa manifestar milagres, prodígios e maravilhas na vida de cada um que está nas redes sociais, ouvindo a palavra de Deus, participando das orações, fazendo pedidos de oração. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos seus familiares, que Deus possa manifestar um milagre sobrenatural na vida de vocês, na vida espiritual, aqueles que estão nas igrejas. Que Deus abençoe a sua vida também ministerial, que Deus abençoe a sua vida familiar, a sua vida sentimental, que Deus abençoe a sua vida profissional, sua vida financeira, que Deus te dê muitas bênçãos, muitas vitórias, que Deus abençoe a sua saúde, que você tenha saúde em abundância. Se você estiver enfermo, que você receba cura em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, colocando seus anjos para proteger, guardar e livrar de todo mal, você, sua família, principalmente as nossas crianças, nossos filhos pequenos, precisam muito da proteção de Deus. Que Deus possa abençoar você na área da justiça também. Se você foi injustiçado por algum motivo, ou se você tem alguma causa na justiça, que Deus, que é o nosso reto juiz, Jesus, que é o nosso advogado, possa ali te dar a bênção também, porque nós dependemos de Deus e Ele está conosco, Ele está nos observando e Ele está querendo ouvir a nossa voz. Que nós possamos abrir a nossa boca, falar com Deus, que Ele vai nos responder todos os dias da nossa vida. E que Deus possa nos ajudar a nos abençoar. Que Deus possa abençoar a minha vida, a sua vida, abençoar a minha família, a sua família, e que Deus possa manifestar o seu amor sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus.